Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente da minha casa, trazendo mais uma reflexão. Hoje, dia 16 de abril do ano de 2018, e o nosso tema hoje é tecnologia no mundo espiritual. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/barra Voz Espiritualista, curta nossa página no Facebook com o mesmo nome e acompanhe-nos pelo Telegram para você receber as reflexões MP3 diretamente no seu celular, ok? Muito bem, nós temos uma compreensão do que seja um mundo espiritual muito diversa. As várias religiões apontam de forma diferente o que há do outro lado. A grande maioria delas, pelo que eu percebo, tratam o mundo espiritual, seja traduzido como céu ou inferno, como lugares ligados à natureza. O inferno retratado como um lugar da natureza devastado, a natureza morta, né, enxofre, rios de lava e coisas do tipo, e o céu como uma campina com árvores frutíferas, o lindo sol e por aí vai. Pessoalmente, creio que essa concepção vem surgindo, né, por conta da migração do campo para a cidade, né, onde então o campo acaba representando, né, aquele paraíso perdido, um micro paraíso perdido. Mas enfim, os espíritos nos dizem que o mundo espiritual é muito diverso. A sua geografia, por assim dizer, é tão variável quanto a própria Terra. Mas aqui nós vamos focar nas colônias espirituais, que são cidades, agrupamentos onde vivem os espíritos. E contrariando a essa imagem bucólica de além-túmulo, esses espíritos nos descrevem cenários completamente urbanizados e altamente tecnológicos. Os espíritos não são fumaças e não vivem na nuvenzinha, como os desenhos animados que a gente assistia na infância. Eles vivem num mundo que é muito semelhante à Terra ou vice-versa, né? Há quem diga que a Terra, a organização social da Terra, é que é uma cópia imperfeita de como os espíritos se agrupam nas colônias espirituais. Bom, nas diversas obras que compõem a literatura mediúnica, nós encontramos muitas referências de espíritos utilizando tecnologias que nós nem sequer sonhamos na Terra. E entre todas essas citações, eu escolhi uma que eu achei muito interessante para as nossas reflexões. E se você gostar desse tema, eu quero que você vá lá no canal no YouTube e escreva "Eu quero a segunda parte", que aí eu vou trazer citações de outras obras que mostram o uso de tecnologia no mundo espiritual. Bom, esse trecho que eu trouxe hoje, ele está no livro Materializações Luminosas, escrito pelo Rafael Ranieri, e ele tem um capítulo chamado Um Estranho Aparelho, que eu vou ler aqui apenas um recorte. Enquanto deixávamos o pensamento voar como uma águia de asas espalmadas, uma entidade resplandecente aproximou-se de uma senhora e colocou-lhe no peito um aparelho estranho. Parecia um bolo feito numa forma semelhante à concavidade de um prato fundo, portanto quase um disco gelatinoso, de cor verde clara e transparente. Colocou o estranho aparelho no peito da senhora e, como por um passe de mágica, pudemos ver-lhe o interior do corpo, como se contemplássemos peixes em um aquário. Lá dentro palpitava o coração, viviam os pulmões e corria o sangue nas artérias e nas veias. Via-se tudo com perfeita nitidez. Ainda não voltáramos de nosso assombro quando a entidade mergulhou uma das mãos através do aparelho, ficando parte da mão no interior do corpo da senhora e o resto para fora. Em gestos compassados, o espírito retirava a mão e tornava a mergulhá-la. De cada vez que retirava, trazia nos dedos certa matéria escura, que lançava no ambiente e se dissolvia. O espetáculo durou por longos minutos. Verificamos ali a realidade das descrições recebidas por Francisco Cândido Xavier
e ditadas por André Luiz em seus livros. O mundo espiritual dispõe de aparelhos completamente desconhecidos na Terra, capazes de trazer a retificação física aos corpos doentes. Muito interessante, né, esse relato. Ele está descrevendo aqui uma sessão de materialização em que ele participou. Portanto, uma entidade se materializava e era uma entidade resplandecente. O que ele quer dizer? Que a entidade tinha um brilho próprio e que ela podia ser vista no escuro. Ela então se aproxima das pessoas, coloca um aparelho, né, semelhante a um disco no peito de uma senhora, chama os presentes para observarem, e então, conforme o aparelho se acende, eles conseguem ver o interior do corpo da senhora. Se não bastasse, ele enfia a mão e começa a tirar uma matéria escura que vai se dissolvendo no ar. Isso parece incrível? Parece muito fantasia? Pois saiba que esse livro é um livro da década de 50. Esse livro tem quase 70 anos de publicação. Então, o que ele está narrando aqui é o que ele viveu na década de 50. Imagina o que não há do lado de lá. Durante toda a obra do espírito André Luiz, nós vamos ver os espíritos utilizando tecnologias que só muito depois das obras publicadas nós vamos ver na Terra, ainda assim de forma imperfeita. Mas é muito interessante pensarmos nisso. A evolução espiritual é também evolução tecnológica. O espírito não vai permanecer vivendo no mundo no meio do mato o tempo todo. A tecnologia é uma bênção divina. Ela serve para auxiliar os espíritos em sua marcha progressiva rumo ao infinito. Então nós podemos esperar após a nossa morte, se tivermos o mérito de ir para uma colônia espiritual, de nos defrontarmos com uma série de aparatos tecnológicos que vão fazer os nossos filmes de ficção parecerem brincadeira de criança. Então, se você quer a parte 2 dessa reflexão, se você gostou desse assunto, ficou curioso, escreve lá nos comentários que, se o feedback for bacana, eu trago a segunda parte, trazendo pequenas referências em várias obras que eu conheço, onde mostram tecnologias muito avançadas e que ainda não existem na Terra e que existirão um dia. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.